Oi pessoal, nós estamos aqui direto de Bandung, na Indonésia, e nós gostaríamos de deixar uma palavra para a conferência Fogo e Fragrância. Isso, nós acreditamos que vai ser um tempo de renovo para vocês, um tempo em que Deus vai derramar uma nova canção, uma nova unção no coração de vocês. E quando eu orava sobre essa conferência, eu senti de Deus no meu coração que é um tempo para vocês se assentarem à mesa com Jesus, encostarem os seus ouvidos no peito de Jesus para ouvir o coração dele. E para que todo esse momento que vocês terão aí na Igreja Batista no Jardim, para que possa ser uma oferta para ministrar ao coração de Jesus. Nós deixamos um grande abraço para vocês, estamos com muita saudade, que Deus abençoe, que vocês recebam uma nova porção do Espírito Santo, que pessoas sejam curadas, que haja liberdade e que haja amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que vocês recebessem esse homem de Deus. Vou falar de novo, acho que o som falhou. Eu queria que vocês recebessem esse homem de Deus. Muito grato a Deus por o pastor Rogério estar aqui. Eu tenho certeza comigo, convicção, que Deus vai usar a vida dele para falar algo muito significante à sua vida. Seja terra boa, meu irmão. Quantos querem mais de Deus? Vou te avisar uma coisa: enquanto você quiser, Deus vai te dar. Ele, olha, no azeite, naquela multiplicação do azeite daquela viúva que estava lá toda endividada, o que acabou foi o vaso. O óleo nunca parou de escorrer, não, viu, meu irmão? Eu vou falar aqui, olha, o óleo nunca para de escorrer. Agora, melhora o vaso, meu irmão, arranja mais aí espaço, porque eu sei que Deus vai falar com você nessa noite. Pastor Rogério, muito obrigado. Aqui eles arranjaram até uma xícara para o senhor, só o senhor que vai beber nessa xícara. Deus abençoe. É uma xícara, uma caneca. Coisa chique. É chique. Eu não sei se é chique. A gente é, como diz, a gente é feio, mas a gente é arrumadinho. Deus abençoe o senhor. Amém, querido. Paz do Senhor, irmãos. Eu não sei se é chique desse jeito, não, gente. Cresci bebendo água na mangueira, na torneira. Eu não sei se é chique desse jeito aqui, não. Aqui está no meu nome ainda. Queridos, olha só. Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma coisa que eu não vou nem... As pessoas estão acostumadas com uma linha de ministração, mas hoje eu queria conversar com vocês assim, de uma maneira bem tranquila e direta a respeito de algumas coisas que a gente precisa entender. Quando se fala de fogo e de fragrância, dentro da Bíblia a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que para que haja a fragrância agradável, tem que ser o fogo certo. Você vai ver ao longo da Bíblia algumas combinações que não deram muito certo com relação a fogo e fragrância. Você vai ver que lá em Gênesis você vai encontrar Caim ofertando, e Deus não atenta para Caim e nem para a sua oferta. É isso que o texto diz. Mas percebe que ele não fala nada do altar? O altar está certo, mas a oferta não rola. Lá em Êxodo você vai ver que a oferta estava certa, mas o altar estava errado. Também não deu certo. E muitas vezes na Bíblia você vai ver que precisa haver a combinação certa
entre oferta, fogo e altar. Quando esse trio funciona, quando você tem o fogo certo, a oferta certa, o altar certo, a fragrância é agradável a Deus. E é necessário a gente entender alguns caminhos que são... Eu posso ficar aqui mesmo? Eu nem perguntei se eu posso ficar aqui. Eita, glória. E o texto lá de Miqueias, a gente vai ver algumas coisas. Eu quero conversar com vocês, começar com ele aqui, para a gente chegar lá onde eu quero falar sobre esse fogo e essa fragrância, essa combinação do altar, oferta, fogo, fragrância que agrada a Deus, tá bom? Vamos ler o texto lá de Miqueias 4. Miqueias capítulo 4. Olha só. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó. Para quê? Aí é que é o X da questão. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Obrigado, querido. Veja bem, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que continue falando conosco nessa noite. Nós acabamos de ler a Tua palavra, que é santa, viva, eficaz, poderosa. E eu quero, a Deus, pedir ao Senhor que fale mais uma vez conosco. Não é, ó Deus, porque a gente merece, mas na verdade é porque a gente precisa muito ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Veja bem, alguns pontos a respeito dessa passagem. Algumas pessoas acreditam que essa passagem se refere à construção do templo dos últimos dias. Essa é uma linha teológica. Outras passagens apontam isso para Cristo, essa outra linha. Mas tem algumas coisas aqui, alguns princípios que a gente precisa entender e que eu quero conversar com você para a gente chegar no ponto central. O livro de Miqueias, ele vai falar sobre a desestruturação que aconteceu na nação de Israel. E ele vem dividido mais ou menos em 3 partes, onde fala de algo que estava errado e de uma promessa de restauração. Fala de algo que estava caído e uma promessa de restauração. Algo que estava destruído e uma promessa de restauração. E aí, Miqueias, ele é contemporâneo ali de Isaías, né? Ele profetiza, se você ler lá no início do livro, você vai ver onde que Miqueias profetiza os reinados de Jotão, de Acás, ele está ali profetizando. E você vai perceber o seguinte, que tem algo marcante aqui nessa parte de restauração aqui de promessa. Por quê? Porque o profeta Isaías disse essas mesmas palavras. Aí eles ficam falando quem copiou de quem falou de quem, mas isso para nós não interessa. Está lá em Isaías capítulo 2, tá bom? De 1 a 4, mais ou menos, é a mesma coisa que está aqui em Miqueias. O que interessa para nós é o seguinte: quando acontece algo que o profeta fala, o outro profeta repete, quando Deus está repetindo algo, é um sinal de que Ele realmente vai fazer cabalmente o que Ele está dizendo. Veja bem, se você for lá em Gênesis capítulo 41, você vai ver que o sonho é repetido. Gênesis 41 explica isso. Quando Deus está ali repetindo aquilo ali, pode saber, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, isso vai acontecer. Uma linha também pensa o seguinte, que os últimos dias está falando no milênio, outra linha está desde que Cristo veio.
o que acontece é que eu quero frisar com você nessa noite é o seguinte: o para quê que vai acontecer tudo isso? O texto está dizendo que seria nos últimos dias que aconteceria tudo isso, para que ele venha, que ele nos ensine a andar nos seus caminhos. Veja bem, ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas ou nos seus caminhos, tanto faz. Então ele está falando de ensinar a andar e de permanecer nesses caminhos. Percebe isso? Agora veja bem, como é que hoje ele vai nos ensinar? Quem é que nos ensina? O que a Bíblia diz? João 16 vai dizer o seguinte, que Jesus está falando com os discípulos, está orando, e ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo viria e ele nos guiaria a toda verdade. Eu tenho falado isso, tenho indicado e vou indicar para vocês aqui também. Leia um livro que chama-se O Espírito Santo, o Deus Esquecido. Francis Chan, o autor do livro, vai dizer que nós temos uma dívida com a pessoa do Espírito Santo. Hoje é Ele que nos ensina. Irmãos, não pense e não caia no erro que qualquer habilidade intelectual que você tenha, qualquer capacidade humana que você tenha, é capaz de direcionar você nos caminhos de Deus, porque não é. Não é. Deus não se impressiona com nenhuma habilidade humana. Isso não move o mundo espiritual, isso não move as coisas. Não é assim. Isso pode mover o mundo, irmãos, mas isso não pode ser assim nem comigo e nem com você. E nós, irmãos, jamais iremos exalar uma fragrância de adoração agradável a Deus se nós não formos ensinados, direcionados, guiados pela pessoa do Espírito Santo. Isso não vai acontecer, irmãos. Cristo foi a oferta perfeita, no tempo perfeito, no altar perfeito, e por isso ele exala o perfume perfeito, agradável ao Pai, que é capaz de liberar o mundo espiritual para que todas as nações, pudéssemos ser direcionados, ensinados por esse Espírito Santo, e que nós permaneçamos nesse caminho. Isso é só através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora, eu vou falar uma coisa para você, querido. Eu estou com saudade. Eu estou com saudade de que as pessoas desejem de verdade o batismo com o Espírito Santo. Eu estou com saudade da manifestação, da presença manifesta. Existe uma diferença entre presença e presença manifesta. E hoje eu quero tocar num ponto aqui com você. Porque esse livro de Miqueias, esse texto de Miqueias, talvez não tenha sido tão atual como é hoje na nossa nação. Preste atenção. Há uns anos atrás, no Rio de Janeiro se levantaram adoradores poderosos. Depois disso foi para São Paulo, Brasília, e finalmente chegou a Belo Horizonte. E eu me lembro que eu trabalhava perto ali da Lagoinha, na escola de música, FG Music, eu trabalhava ali perto. E eu
descia para pegar o ônibus na Antônio Carlos e eu me encontrava com japoneses, italianos, gente do mundo inteiro que tinha vindo para Belo Horizonte para aprender sobre como adorar a esse Deus e como ter intimidade com esse Deus. As maiores vozes relacionadas à adoração estavam aqui. E eu ficava observando essas coisas, eu falei, gente, tem gente do mundo inteiro, o mundo inteiro está olhando para nós, para aprender sobre adoração. Irmãos, nesse período eu estive em alguns lugares, e um deles foi o Chile, e eu me lembro que a sede deles por viver o que estava acontecendo aqui era uma coisa impressionante. E uns negócios assim, irmãos, que pra gente está cansado de escutar. E eles dizem, ei, háblanos sobre a adoração. Ai, cara, o que eu vou falar para você, brother? Adoração, cara, não é música, é estilo de vida. Oh, Deus mío, que palavra! A gente andando, e a pessoa andando de filinha atrás da gente, querendo saber mais e com desejo de conhecer mais. E o olho do mundo voltado para nós. Mas assim como em Israel, algumas coisas aconteceram. Preste atenção no que eu vou te dizer. O mundo todo de olho em nós. Mas você já parou a pensar que de 2014 para cá, o que aconteceu em Minas? Você sabia que no Brasil existem mais de 1.200 represas como aquela que estourou? Estourou aqui. Você já parou para pensar que o maior escândalo de corrupção do mundo aconteceu com uma mineira no poder? Você já parou para pensar que o maior atentado contra um candidato à presidência da nação aconteceu aqui? Você já parou para pensar que a maior vergonha, que podia falar do Brasil qualquer coisa, mas futebol não. Futebol era nós. Era nós ou não era nós? Aí o Brasil toma 7-1. Aqui. Ali pertinho. No Mineirão. E aí, sabe o que e tantas outras coisas que eu não vou citar agora por causa do tempo, mas sabe o que me veio? Que os olhos do mundo que estavam sobre nós por causa do fogo e da fragrância, do perfume que se exalava aqui de adoração, voltou todo para nós por causa de vergonha. E onde havia cheiro de adoração, passou a ter cheiro de morte, cheiro de vergonha. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos voltar urgentemente à essência da adoração. Nós precisamos. Porque nós, ministros, precisamos voltar, irmãos, a queimar de verdade, a arder de verdade, a pulsar de verdade pela presença. De nós precisa de novo, irmãos, sair a fragrância, a doce fragrância da adoração. E isso é só através do Espírito Santo nos ensinando o caminho. Olha só o que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
para nos ensinar o caminho, para que andemos nas suas veredas. Percebe que Jesus, logo depois de ser batizado, Espírito Santo. E a gente não liga mais. Não arde mais, não queima mais. Essa combinação de altar, de fogo, de fragrância, irmãos, precisa estar presente em nós todos os dias, toda hora, todo momento. Porque Jesus mostrou o caminho, olha ele ensinando. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e Então há uma sequência. Porque não adianta tomar a cruz sem negar a si mesmo, isso é religiosidade. Não adianta. Não adianta querer seguir sem negar a si mesmo e sem tomar a cruz. Há um caminho a ser seguido. Há uma direção a ser seguida. Tudo que Cristo fez, Ele fez no poder do Espírito Santo. E é assim que nós devemos atuar também. Então, quando Ele está dizendo essas coisas, irmãos, nós precisamos caminhar com Ele. Veja bem, Jesus, quando Ele... Eu vou falar umas coisas aqui, irmãos, mas você não assusta, não. Jesus, irmãos, Ele opera no poder do Espírito Santo. E quando Ele está no Getsêmani ali, o negócio pega. O negócio pega para Ele. E Ele fala assim, olha, vem cá vocês, fica aqui quietinho. Ele deixa os caras lá. Ele vai lá e volta 3 vezes. Isso aí, para entender isso aí, tem que ir lá em Levíticos capítulo 16, tá bom? Que ele vai e volta uma vez, vai e volta a segunda, vai e volta a terceira, e fala assim, agora já deu. O sumo sacerdote, quando ia entrar lá, ele tinha que, para fazer o derramamento de sangue, tinha que ir e voltar 3 vezes. Então você vai lá em Levítico capítulo 16, que você vai entender o que está acontecendo ali no Getsêmani. Mas o Getsêmani, ele está ali no lugar da prensa. Getsêmani significa isso, lugar da prensa. Ele está ali e queima dentro dele. Ele vai falar uma coisa, irmãos, sensacional. Ele vai dizer assim, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja a sua vontade. Ali ele transpira, irmãos, inclusive sangue. Alguns escritores vão dizer que a pressão no mundo espiritual era tão grande que ela se reflete na aflição do corpo físico. Hematidrose, que chama. Os vasos sanguíneos explodem, e saem pelos poros. Mas percebe uma coisa, que dali em diante, Jesus não está mais aflito? Olha para você ver o texto. Ele está em aflição terrível, a alma em angústia profunda, até aquele momento. Quando ele sacrifica a própria vontade, deposita isso diante de Deus e fala com ele, olha, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Cadê a aflição? Aí Judas chega e ele fala, que vieste, amigo? O que vocês estão buscando? Nós estamos buscando Jesus, sou eu. Cai todo mundo. Cai todo mundo. Não, mas nós estamos buscando. Já falei que sou eu. Cai todo mundo. Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha. Não, porque cá, meu filho, põe sua orelha no lugar aqui, ó. Que isso? Você acha que se eu clamasse aqui, não mandaria legiões de anjos aqui? Calma. Jesus está calmo. Não há mais aflição.
Aí eles pegam Jesus e vejam o que acontece. Eles pegam Jesus, levam Jesus, aí Jesus vai ser julgado, um julgamento completamente errado, vai para Pilatos, tudo errado, tudo bagunçado, eu não vou entrar nisso agora. Eles colocam uma capa vermelha sobre Jesus, colocam uma coroa de espinho em Jesus e colocam um caniço na mão dele como se fosse o cetro e fala: você não é o rei? Naquele momento, a maior parte das pessoas pensam que Jesus estava perdendo. Jesus estava ganhando. E vou te explicar por que ele estava ganhando. Uma tradição lá de trás, dizia o seguinte: quando um rei conquistava o outro reino, esse rei que conquistou o reino, ele pegava a coroa do rei, ele pegava a capa do rei e ele pegava o cetro do rei. Estão me entendendo, sim ou não? Aí você pergunta assim: uai, Rogério, mas eles colocaram um caniço na mão de Jesus, uma capa pequena e uma coroa de espinho. Você acha que o diabo tem mais alguma coisa, irmãos? Coroa de ouro é para Jesus e para aqueles que vencem aqui na terra. Olha ele ensinando o caminho através do Espírito. Quando ele vai para a cruz, ele fala 7 frases. Transforma um ladrão. Quantos ladrões tinha? Quantos? Um bom e um? Um bom e um? Não existe ladrão bom não, viu, gente? Bom ladrão, tinha um bom ladrão, tinha ladrão bom, irmão, não existe ladrão bom não, os dois eram ruins. Transforma. O que é isso? Já é o perfume sendo exalado. Daquele que sacrificou a própria vontade. Daquele que se deixou queimar. Daquele que se deixou ser como oferta perfeita. E aí ele vai dizer que vai liberar o Espírito, e quando ele libera sobre aqueles homens ali, os 120, percebe que há uma mudança instantânea, não com relação a pecado, porque ali já ficou para trás, mas com relação à capacitação, com relação a poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Querido, eu penso que há ainda muito mais para a gente viver, porque eu vou perguntar uma coisa para você de todo o coração. Depois que passou por Minas Gerais, para onde que foi? Me fala. Surge um aqui, outro ali, um lá, outro lá. Para onde que foi? Eu acho que ainda tem muitos de nós para queimar. Quando as pessoas entendem isso, irmãos, e começam a viver debaixo dessa direção, debaixo desse ensinamento dos caminhos e dessas veredas, através do Espírito, tudo muda. Tudo muda. Tudo é diferente. Os cultos são diferentes, o nosso andar é diferente, o nosso pensar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso cantar é diferente, o nosso escutar é diferente. Mas nós precisamos, irmãos, urgentemente voltar e falar: Espírito Santo, me ensina. A gente precisa, irmãos, de verdade, parar de achar que a gente sabe, porque não sabe. Pedro ficava o tempo todo, irmãos, achando que sabia.
O dia que o Espírito veio e capacitou Pedro e encheu a vida de Pedro, aí Pedro, olha para você ver que o Espírito não muda a característica de Pedro, que era ser um falastrão. Ele não muda isso de Pedro. Mas, na verdade, aquilo que Pedro fala agora está cheio de poder do Espírito. Não está cheio de Pedro mais, está cheio da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo. E aí ele fala, converte 5, o que ele fala, converte 3. Nós precisamos, irmãos, voltar a deixar isso acontecer no nosso meio. Essa doce fragrância do Espírito, irmãos. Agora é preciso, sabe o quê? Passar o Getsemane. Sem o Getsemane, sem a cruz, não há liberação de poder. Não tem, irmão. Pensa comigo uma coisa. Qual é a diferença do pecado de Judas para o pecado de Pedro? Trair por trair, irmãos, todos traíram. Todos traíram. A diferença está no depois. A diferença está na volta. Na postura que Pedro assume, na postura que os discípulos assumem. Porque você veja bem, eles estavam reunidos, 120 pessoas no mesmo local, o Espírito vem, enche eles de poder, as coisas começam a acontecer de maneira grandiosa, de maneira poderosa. E antes de tudo isso, Jesus foi lá atrás de Pedro. Eu vou pescar. Eu vou picar o pé nesse negócio. Não está dando certo. Olha, lá dentro como é que de Pedro, como é que estava. Aí Jesus vai lá. E vou falar uma coisa para você. Eu acho que se Judas não tivesse suicidado, Jesus tinha ido atrás dele também. Acho que Jesus tinha ido atrás dele também. Jesus vai atrás deles lá, estão trancados lá. Jesus vai lá atrás deles. E para falar uma coisa para você, você acha que você veio a esse culto aqui porque você quis? Eu acho que ele veio atrás de nós hoje também. Eu tenho falado com Deus o seguinte, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho tantas experiências com Deus, tão marcantes, coisas tão intensas, tão poderosas, mas sabe o que eu estou falando com Deus? Deus, eu não quero ficar dando testemunho de ontem, eu não quero falar simplesmente do que o Senhor fez há 10 anos, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás. Eu quero ter a experiência de hoje, eu quero ter a intensidade de hoje. Eu tenho falado tanto isso lá na igreja, irmãos. Olha, como que os crentes conseguem andar sem o batismo do Espírito Santo e não se preocupar com isso? Como que a gente se acostuma, irmãos, com as coisas tão normais, quando não é normal que esse Cristo, esse Deus tenha morrido no meu lugar, quando não é normal que Ele tenha olhado para nós e tenha escolhido a mim, escolhido a você. Isso não é normal e não pode ser normal. Por mais destruída que tenha sido a sua vida, por mais arrebentada que tenha sido a sua história, por mais que tenha sido uma bagunça, olha para trás e você vai ver Ele lá com as asas abertas sobre a sua vida, te cuidando, te guardando, para você chegar aqui hoje. E olha, irmãos, nós precisamos, sabe de quê? Dessa chama queimando dentro da gente, a ponto da gente entender que Ele nos separou como oferta, como sacrifício de holocausto.
E o holocausto, irmãos, ele queima tudo. Não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada. Eu acho que eu falei isso, foi lá no acampamento, não sei, mas quando os discípulos estavam discutindo lá, eu falei isso lá, não falei? Os discípulos discutindo lá quem é o maior, quem é o maior. Jesus vai lá e lava o pé dele e fala: meu filho, eu estou te preparando para a oferta de holocausto, você está querendo saber quem é maior? Todos vocês vão queimar por mim. Todos vocês. E Pedro, irmãos, o falastrão, o doidaço, ele entendeu isso tanto, ele viveu isso tanto, a intensidade foi tão grande, foi tão poderosa na vida dele, que na hora de morrer ele, não. Você vai me crucificar? Não. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Vira de cabeça para baixo. Irmãos, os discípulos eram... Depois você lê sobre a vida deles, o que eles fizeram depois, como eles andaram depois. E leia sobre os discípulos dos discípulos. Você vai ver Policarpo. Homens, irmãos, que se entregaram de uma forma maravilhosa, intensa, grandiosa, poderosa, porque algo lá dentro queimava tanto que eles não conseguiam resistir, irmãos. Eles não conseguiam resistir. Eles tinham que se entregar, eles tinham que se lançar a isso. Hoje, irmãos, eu fico assustado com as coisas. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Parece que eu sou louco. Irmão, tem hora que eu me sinto ET. Tem hora que eu me sinto ET. Eu falo: não dá, não pode, não tem condição. Eles ficam procurando aí, não, vamos procurar a vida extraterrestre. Foi só ir na igreja dos loucos, dos crentes, dos trapalhados, está cheio de ET. É só procurar lá. Agora, deixa ele te ensinar. E isso requer abrir mão. Isso requer entrega num nível, irmãos, que a gente não está acostumado, porque o mundo não funciona assim. Para você ser ensinado pelo Espírito, você tem que abrir mão daquilo que você acha que você sabe. Ele não vai ficar brigando com você. Para ser guiado pelas veredas, para caminhar nesses caminhos, para seguir os passos de Jesus, tem que abrir mão, irmão. Tem que abrir mão. Tem que deixar. Tem que render. E se não render, irmãos, não vai. Não vai. E uma das coisas mais difíceis é a gente entregar a vontade nossa. É entregar os nossos sonhos. Uma vez pastor Daniel de Souza estava conversando com a gente e ele falou assim: olha, sabe por que às vezes é difícil a gente dar uma oferta? É porque a gente ainda não entendeu o valor da vida. Ele falou o seguinte: olha, quando a gente chega, eles falam para a gente assim: olha, entrega a sua vida para Jesus. E ele perguntou assim: sabe por que você tem que entregar a sua vida para Jesus? É porque não existe nada mais valioso do que ela. Porque se existisse, seria isso que a gente deveria entregar.
Mas às vezes a gente fala que a gente entrega a vida, mas quer permanecer com a vontade. E não dá. Porque a vida é maior do que a vontade. Um amigo meu, uma vez no seminário, ele falou uma frase que ficou gravada aqui. Ele falou assim, olha, quem já entregou tudo, não tem nada para ser roubado. Quem já entregou tudo, não tem nada para ser roubado. Quando a gente entregar tudo, de verdade, a gente vai perder o medo de coisa. Quando a gente já tiver entregado tudo, a gente vai perder o medo de ter prejuízo. Estou falando de mundo espiritual. Quando a gente se render totalmente e não tiver mais reserva nenhuma em nós, a gente vai experimentar ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Uma pessoa virou para mim, uma amiga muito querida, virou para mim e falou assim, olha, eu estou saindo daqui porque eu não sei o que tem, porque é isso, a igreja assim, a igreja assado, e bababá, e falou um monte de coisa comigo, pastorzão. Deu 1000 motivos, e eu escutando. Eu falei, tá, beleza. Aí ela virou para mim e falou assim, e olha, Rogério, você é a minha referência espiritual. Ó, foi mesmo? Aí ela virou para mim e falou assim, tudo que eu sei de vida espiritual, de caminhada espiritual, eu aprendi com você. Você é o meu pai na fé. Eu falei assim, tá bom. Você orou antes de decidir isso? Aí ela, não. Eu falei, isso, eu não te ensinei isso? Não. Eu não te ensinei isso, não. Quanto tempo você gastou de oração para tomar essa decisão que você está tomando? Porque eu te ensinei a depender do Espírito. Ele é que guia. Entende isso, queridos? O irmão estava aqui ministrando, ele falou sobre as bases desses dias que ele estava vendo, e ele falou, a primeira palavra que ele falou foi purificação. Deus precisa purificar as nossas motivações, purificar a nossa entrega, purificar a nossa oferta, para que quando o fogo vier, o perfume e a fragrância seja agradável a Ele. Entende isso? E a gente só consegue isso através do Espírito Santo. Eu quero te chamar hoje para uma preparação. Para uma entrega. Pastor, o que eu vou entregar? Não sei. Isso é com você. Pastor, o que eu vou falar? Não sei. Agora, para entregar do jeito que a Bíblia fala, para ser ensinado do jeito que está falando, para andar no caminho do jeito que está falando, é só doido. Doido dá certo com doido. Doido não dá certo com quem é certo. Doido combina com quem é doido. Doido combina com quem é doido. Irmãos, muita gente já virou perto de mim. Pastor, eu quero andar com você. Eu falei, você é doido? Você é maluco?
A maioria não fica, irmão. Não fica, porque não aguenta. Não aguenta. Um acampamento, às vezes os meninos estão assim, estava faltando uma semana para o acampamento. Há um ônibus alugado, 20 inscrições. O que nós vamos fazer? Eu falei, aluga outro ônibus. Você é louco? Sou. Não deu os 2 ônibus. Irmãos, eu já entrei em ônibus sem dinheiro. 2 vezes. Confesso que a segunda foi mais fácil do que a primeira entrar e difícil sair. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu estou com saudade das luzes direcionadas pelo Espírito Santo. Estou com saudade de gente maluca que não estava nem aí para o que essa sociedade fala, de gente pirada com esse Jesus que foi tão queimada pelo Espírito Santo que não está nem aí para o que a sociedade diz, que as pessoas falam, para o quadradinho que querem colocar os crentes. Irmão, crente nunca foi assim. Crente nunca foi assim. Amém ou não amém? Amém. Então olha só, Jesus passou pelo Getsemane, entregou, queimou, exalou o perfume. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Eu quero saber o seguinte, irmãos. Você é doido ou não? Uma vez eu estava em um lugar e era meu grande sonho. E eu tive que entregar. Contra tudo e contra todos, contra a vontade de tudo e de todos, e principalmente contra a minha vontade, eu tive que entregar. Mas eu não arrependo até hoje de ter entregado. Quando eu falei com vocês que eu quero chamar você para uma preparação, é porque eu creio que para o que vai acontecer na sequência, amanhã e depois, é preciso ter um nível de entrega profundo hoje. Para que a gente seja ensinado no caminho, para que o Espírito nos ensine o caminho, a gente precisa entregar hoje. Vamos ficar de pé?